Students, uma palavra muito comum também, né? Estudantes, alunos. Separated, nós já trabalhamos anteriormente. Separado. Physical distance. Distance, nós já sabemos que é distância. Physical, física. Então, a distância física. Technology. Technology, tecnologia. Voice, vídeo, data. Voice, vídeo, dados. Isso aí nós trabalhamos, né? Com jargões na primeira aula. Então, aqui eu só coloquei entre parênteses uma observação para vocês que data não é data, tá? Então, porque a gente está trabalhando com cognatos semelhantes, tudo, né? Então, mas nesse caso não é. Seria um falso cognato. Parece com data, mas o significado é totalmente diferente. Dados. Face to face. Communication. Comunicação face a face, certo? Used. Usado, nós também já trabalhamos isso. Instructional, instrucional. Aí, nós vamos saber, baseado nisso, baseado nessas informações, qual é a ideia geral do texto, certo? Então, nós temos aqui na nossa atividade, o texto anterior trata-se de a educação à distância e que esta ocorre quando os alunos estão separados fisicamente do professor. A tecnologia, voz, vídeo, dados, podem ser usados de forma instrucional. Ou educação à distância, que ocorre quando os alunos estão juntos fisicamente do professor. A tecnologia, voz, vídeo, dados, não podem ser usados usados de forma instrucional. E a última, nenhuma das anteriores. Aí o que acontece? Nós temos a primeira alternativa dizendo que a educação, que o texto, a ideia principal, é a educação à distância. E que isso ocorre quando os alunos estão separados fisicamente. Ou seja, como nós agora. Nós temos alunos em vários polos, certo? E o mesmo professor dando uma aula, porém separados fisicamente. E a tecnologia utilizada, né, envio de voz, vídeo, dados, é utilizado através de um programa usado na internet. E nós temos a segunda opção, que é justamente o contrário, que a educação à distância ocorre quando os alunos estão juntos, fisicamente do professor. Então lembre daquela aula tradicional, aquela aula onde você é uma aula presencial, né? Voz, vídeos e dados não podem ser usados de forma instrucional. Lógico, se o professor está presente, não há necessidade de você utilizar nenhum tipo de programa, nenhum tipo de acessório, tá? Nenhum tipo de tecnologia para transmitir os dados, as informações da sala de aula, transmitir a voz e o vídeo, certo? Então aí eu lanço aí essa pergunta aí, baseado no texto anterior, para saber qual é a ideia principal desse texto. Então vamos lançar aí para os polos que estão conectados. Tati, nós temos alguma resposta aí? Não, até o momento não temos nenhuma resposta. Ok, vou dar uma dica para vocês. Lembrem de quando vocês estiverem lendo o enunciado da pergunta, aí nós temos algumas palavras aí que vão facilitar. A primeira é educação à distância, as duas tratam do mesmo tema. Beleza, então as duas tratam do mesmo tema. Temos a resposta. Aí, o que acontece? Na primeira, está dizendo que eles estão separados fisicamente. Lembrem da nossa aula. A segunda é justamente o oposto. Está dizendo que nós não estamos separados, que a educação à distância acontece quando nós não estamos separados fisicamente. Tati, nós temos alguma resposta aí? Temos sim, aqui do Polo Sapé, é a resposta da turma, alternativa 1. Ok, educação à distância que ocorre quando os alunos estão separados fisicamente. Exatamente. O Polo Recife também diz primeira opção. Ok, parabéns aí aos dois polos que responderam O Polo corretamente. Carpina responde que é a primeira alternativa. Ok, parabéns a Carpina aí também. Então, vocês viram que é fácil. Aparentemente,
o primeiro contato com o texto, vou até voltar ao texto, aparentemente, quando você se depara com esse texto, você fala, nossa, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Aparentemente parece complicado, mas não é. Você não precisa ter uma fluência verbal para você entender esse texto. Você precisa apenas o quê? Se basear, ter umas regrinhas, umas dicas de como identificar as palavras-chave. Então aqui logo na primeira linha, nós já temos a ideia principal do texto, que é o quê? Distance Education. Então educação à distância. Então logo de cara, logo na primeira linha, nós já temos a ideia principal. Então nós já sabemos que o texto trata da educação à distância. Aí, indo para o enunciado, nós temos duas opções. A dos alunos juntos com o professor fisicamente e a outra separados. Lógico, você vai usar o quê? O seu conhecimento de mundo. Vocês estão fazendo um curso online, um curso à distância. Então o professor não está aí na sala, não tem aquela presença real. Então daí você já matou o texto. Eu não preciso nem ler o resto, eu não preciso fazer a tradução do resto, eu não preciso entender o texto todo, entender todas as palavras. Então é assim que a gente vai trabalhar, de uma maneira fácil, simples e objetiva. Ok, então, continuando aí, eu vou dar uma outra atividade para vocês, certo? E eu gostaria que vocês me respondessem baseado no que foi dito anteriormente. Vamos lá, Vili, para o slide? Ok, então a pergunta é: qual das técnicas foi aplicada para se ter uma ideia geral do texto anterior? Palavras repetidas, palavras em negrito ou pistas tipográficas? Então eu vou lançar mais essa pergunta, mais essa atividade para vocês aí. Lembrando que é só vocês lembrarem do slide que foi mostrado anteriormente, certo? Aquelas palavras, como que elas estavam. Então a gente usou o que aí? A gente usou palavras repetidas, em negrito, pistas tipográficas. E aí, Tati, temos alguma resposta? Até o momento, nenhuma resposta. Ok, então vamos lá. Vamos puxando pela memória, lembrando o que? Pistas tipográficas, nós só comentamos. Nós não trabalhamos ainda. Palavras repetidas, será que foi usado isso? Será que foi usado as palavras em negrito? Polo Sapé, na Paraíba, a resposta da turma é palavras negrito. Ok, Paraíba está correto, o Polo de Paraíba está correto, parabéns. Então nós usamos o que? As palavras em negrito. Então o que vai acontecer? Vocês, quando pegarem o texto, tá? Isso tanto para concurso, alguns concursos pedem provas e escola, universidades, enfim, independente da área que vocês vão trabalhar, ou do concurso que vocês vão prestar, ou do exame que vocês vão prestar, se vocês tiverem palavras em negrito, dê uma atenção especial. E aí, com certeza, se você tiver pelo menos um conhecimentozinho básico daquelas palavras que estão em negrito, você vai conseguir responder o enunciado. Digamos que você não conheça justamente as palavras que estão em negrito. Tudo bem, não se desesperem. Procurem outras palavras que vocês conhecem. Procurem outras palavras que têm o mesmo significado em português, que são similares, que são muito parecidas. E daí, identificando uma ou outra palavra, você vai conseguir entender a ideia principal do texto. Então ele é bem simples, certo? Você não precisa saber tudo, não precisa entender tudo, não precisa estar falando. O nosso inglês aqui é voltado para a área técnica, certo? Então é inglês instrumental. É basicamente interpretação de texto. Ok, então vamos seguir adiante para uma outra técnica que nós temos de interpretação de texto. Então vamos para o slide aí, por gentileza, Billy. Então nós temos o skimming, tá? É uma técnica chamada skimming. Skim, em inglês, significa deslizar a superfície, desnatar, passar os olhos por. A utilização da técnica de skimming indica que devemos ler um texto superficialmente, procurando reconhecer palavras, sentenças ou frases que sirvam de dicas
para a interpretação do texto. A utilização dessa técnica requer a aplicação dos nossos conhecimentos da língua inglesa. Então, veja bem, resumindo, o que seria essa técnica de skimming? É justamente o quê? Primeiramente, eu vou ter que ter algum conhecimento prévio, certo? Então, é o primeiro passo. Eu tenho que saber pelo menos o básico, tem que ter algum conhecimento. A partir daí,